Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. Na nossa aula de hoje, vamos verificar mais alguns comandos de operações aqui que o Ideia Estática oferece. E dessa vez vamos trabalhar com um comando bastante recorrente, que é a chapa de extremidade ou end plate para ligações entre elementos de vigas e pilares, ok? E vamos verificar basicamente como é que ele funciona. Para que a gente consiga explorar bem o comando end plate, eu vou basicamente apagar as operações que a gente criou até o momento. Eu vou apagar, vou reiniciar aqui o processo. É bom que a gente limpa basicamente o modelo que foi feito e a gente consegue repetir comandos e eventualmente fazer pequenas alterações. Então, eu vou clicar aqui em operações, selecionar aqui com o botão direito do mouse e excluir tudo. Então, observem que novamente a nossa ligação ela acaba voltando para a estaca zero, ou seja, acaba voltando para as características iniciais. Vou clicar em operações, vamos habilitar o comando endplate, ou chapa de extremidade. Então, para a chapa de extremidade, observem que automaticamente o Ideia Estática ele já selecionou uma opção de viga e pilar. Obviamente a gente pode trocar essas opções, fazer edições, enfim. Então, basicamente, como é que funciona o comando endplate? A gente consegue aqui selecionar um perfil de viga. Então, eu posso clicar com o mouse, por exemplo, na viga M3. Observem que automaticamente a endplate está colocada lá na viga M3. Ou eu posso também selecionar o mouse e retornar a opção para a viga M2. Então, como eu falei anteriormente, eu gosto muito dessa opção de selecionar com uma setinha, principalmente com uma ligação que tem vários elementos. Com poucos elementos, a gente consegue facilmente selecionar na lista suspensa o elemento que a gente quer, ok? Mas esse recurso da setinha é muito interessante quando a gente tem conexões com vários elementos, ok? A gente colocou aqui, pessoal, dentro do comando chapa de extremidade, temos uma opção de colocar elemento 1, elemento 2 e o elemento que vai servir de base, de apoio para a ligação. Nesse nosso caso, como eu selecionei a viga M2, não faz muito sentido eu selecionar um segundo elemento. Por quê? Porque eu não tenho exatamente oposta à viga M2 um outro perfil, que a gente consiga utilizar a mesma linha de parafusos e é o mesmo padrão de ligações para resolver as duas vigas. Então, nesse caso aqui, a gente vai selecionar um perfil M2 e um elemento não especificado. Bom, Alberto, e como é que a gente utilizaria, por exemplo, o elemento 2? Vamos agora fazer uma nova situação. Eu vou selecionar o componente M3. Então, observem que a gente tem um endplate aqui no elemento M3. E vamos imaginar que eu copie esse elemento M3, selecionar com o botão direito, copiar. Vejam que aparece agora um elemento M4. E vamos imaginar que eu rotacione 180 graus esse elemento, certo? Ou seja, agora eu tenho um elemento exatamente oposto ao M3, ao M4, e que eu posso utilizar o mesmo comando endplate para duas chapas de extremidade distintas, tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar novamente o comando endplate, clicar aqui na setinha, clicar em M4, automaticamente vejam que agora M4 tem também o endplate e eles compartilham a mesma linha de parafusos. Então vejam que é uma situação bastante interessante para a gente ter essas duas ligações, esses dois elementos no mesmo comando, né? Porque a gente compartilha o parafuso. Senão a gente teria que fazer uma outra cadeia de comandos, compartilhar parafusos, fazer uma série de comandos um pouco mais manuais. Então o comando endplate oferece essa opção, tá? Ok, então vamos colocar aqui essa nossa endplate. Eu vou voltar à situação inicial, endplate em M2, colocar o elemento 2 não especificado, certo? Que aqui a gente consegue verificar, visualizar um pouco mais fácil. Bom, aí a gente escolheu o elemento de base, que é o elemento N1, o pilar, o tipo de material da endplate, então aí vai depender exatamente da disponibilidade comercial. Vamos imaginar que a gente escolhe um aço A36. A espessura do aço, vamos colocar a priori aqui uma espessura de 8 milímetros, por exemplo, um endplate com 8 milímetros. E basicamente toda essa cadeia de comandos iniciais ela é muito parecida com o que a gente está habituado, né, em outros comandos. Material, espessura, seleção de elementos, enfim. Então esse comando de endplate é um comando que não costuma trazer muita dificuldade. Basicamente a descrição do comando ela acaba sendo bem didática e muitas vezes acaba não trazendo muitas dúvidas, certo?
Bom, em relação a as dimensões da chapa de extremidade, o usuário pode escolher a critério, né, a depender do projeto. Então vamos imaginar que eu queira colocar aqui uma distância entre o perfil M2 e a chapa de extremidade com 10 milímetros. Então, à medida que eu atualizo aqui 10, automaticamente vejam que essa distância 10 aparece aqui representada. Eu posso fazer a mesma coisa em todas as extremidades. Então, por exemplo, 10, 10, 10, 10. Então, selecionei todas as extremidades com 10. Claro que existem algumas boas práticas construtivas. Por exemplo, eu busco sempre que possível que a end plate tenha a mesma largura da mesa de viga. Ou, no máximo, tem uma largura limitada aqui, a largura da mesa do pilar. Mas, obviamente, isso vai depender de projeto para projeto, certo? E aí, obviamente, vocês têm a liberdade de escolher o que for mais interessante, o que for mais atrativo e seguir os padrões de detalhamento da empresa que vocês estão trabalhando. Eu, particularmente, gosto muito, pessoal, de definir as dimensões da end plate no que o Ideia Estática chama de ao perfil. Ou seja, eu consigo definir a distância da end plate para cada uma das 4 bordas aqui do perfil. Eu faço superior, inferior, esquerda e direita. Agora, claro que o usuário também pode personalizar de outras formas. Por exemplo, ao perfil simétrico. Então, ao perfil simétrico, agora a gente só tem a dimensão superior e a dimensão esquerda, certo? O Ideia Estática vai entender que o usuário quer replicar a dimensão superior na parte de baixo e quer replicar a dimensão à esquerda no lado direito. Então, são geralmente essas duas opções que eu utilizo. Agora, claro, o usuário pode querer utilizar retângulo, né, em que ele consiga definir as dimensões a partir aqui do eixo de coordenadas. Geralmente eu prefiro deixar ao perfil, mas como eu falei, o usuário pode explorar diferentes alternativas, certo? Uma coisa muito interessante, pessoal, sempre que a gente está definindo essa questão da end plate, é o seguinte. Vamos imaginar que eu coloque aqui uma distância 0 à esquerda e 0 à direita, certo? Então observem que a chapa de extremidade está zerada aqui em relação ao perfil, certo? Algumas questões que particularmente eu gosto de fazer quando eu estou detalhando. Sempre que possível, eu gosto de utilizar medidas nas chapas que a gente está utilizando com medidas mais inteiras, né? Por exemplo, variação de 5 em 5 milímetros. Então, no caso esse 146, eu gostaria de adotar muito provavelmente um 150, tá? Então, mas isso é muito de preferência, porque hoje em dia com um corte automatizado, um CNC, por exemplo, a máquina pode cortar qualquer medida como essa. Mas é importante que o engenheiro sempre esteja atento a essas questões, esses critérios, que são critérios de detalhamento, de aproveitamento de chapas, enfim. Vamos imaginar que, então, a gente queira colocar uma chapa de extremidade exatamente justa em relação à largura do perfil. Uma outra observação que é muito importante, pessoal, é a distância livre entre a perna do filete e a borda da chapa. Então, existem algumas recomendações da AWS, recomendações também típicas de projeto, em que a gente busca deixar uma distância entre o bordo da chapa e a perna do filete. Então, geralmente, essa distância para chapas acima de 6,3 milímetros, geralmente essa é uma distância de 2 milímetros que a gente costuma deixar. E para chapas inferiores a 6,3, as regras típicas de detalhamento envolvem a folga zero, né? Quer dizer, a medida justa entre o final da chapa e o filete, quer dizer, possibilita essa alternativa, tá? Então, sempre que vocês estiverem definindo aqui na end plate, sempre tem uma atenção especial na distância livre entre a perna do filete e o bordo da chapa. Uma outra alternativa legal que o Ideia Estática permite ao usuário é a gente fazer um padrão de medidas para end plate, um padrão de medidas negativo. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira definir aqui uma distância de menos 8 milímetros, tanto em cima quanto na parte de baixo. Copiei, Ctrl C, colei. Observem que o Ideia Estática permite que a gente faça aquele filete cruzado, né? Quer dizer, um filete associado aqui na face superior da mesa do perfil e aqui nessa parte de extremidade, né, na extremidade do perfil. Então essa solda cruzada é uma solda típica, a gente usa bastante, principalmente quando é desejável que a chapa não fique sobressalente acima ou abaixo da mesa do perfil.
Então esse tipo de ligação, por exemplo, aparece no manual da Gerdau de ligações. Então é um padrão de ligações que pode ser utilizado, veja que o software consegue interpretar essa situação. Principalmente quando a gente quer criar um tipo de ligação mais flexível. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira aqui, eu vou dar uma olhada no manual da Gerdau, manual de ligações. Eu vou mostrar para vocês que um dos padrões de ligações flexíveis com chapa de extremidade tem uma tipologia muito parecida com essa que eu acabei de escrever para vocês. Vou verificar aqui, end plate. Olha lá. Aqui é um padrão de ligações com chapa de extremidade. E observem aqui o detalhe da Gerdau, ó. Observem que a chapa é um pouco menor do que o perfil e aí a gente consegue alojar um filete aqui nas extremidades, certo? Então pode ser um filete oposto pelo vértice, pode ser um filetezinho simples, como está detalhado aqui no manual da Gerdau, ok? Aí, claro, se o engenheiro quiser, olha, quero deixar exatamente hint aqui, não tem problema, a gente vai tentando ajustar. Só temos que tomar cuidado porque às vezes o ideia estática não consegue interpretar essa solda cruzada, tá? Então, se a gente fizer algo assim, observe que o ideia ainda consegue interpretar, mas se eu diminuir um pouco mais, às vezes ele acaba perdendo essa soldagem, tá? Ok. Então, menos 9 milímetros, vejam que esse é um recurso interessante aqui do software, ok? Bom, temos outras opções também que o Ideia Estática oferece, com a possibilidade de uma contrachapa. Então, quando a gente habilita uma contrachapa, a gente vai observar uma contrachapa aqui do lado externo. Não é uma solução muito tradicional, mas é possível utilizá-la, tá? Possível utilizá-la. Vejam que o Ideia Estática, ó, na hora que você coloca a contrachapa, ele ficou com duas chapas bem rentes aqui ao pilar. A gente pode fazer podemos aplicar deslocamentos, certo? Porque é desejável que a gente aplique deslocamentos, porque existe sempre o raio de iluminação nesses perfis tipo W. Então, se a gente deixa a chapa muito rente, pode ser que a chapa acabe não tendo conflito aqui no modelo de ideia estática, mas no modelo de detalhamento acabe aparecendo um raio de iluminação. E isso demande a revisão do modelo, certo? Enfim, como eu falei para vocês, não é muito comum a gente utilizar a contra-chapa, mas o software oferece essa possibilidade. Uma outra possibilidade que aí sim ela pode ser utilizada e ela é relativamente frequente, principalmente quando a gente trabalha com ligações entre vigas, é a possibilidade de trabalhar com entalhe. Então, o entalhe, o recorte, pode servir para encaixar uma determinada ligação de viga principal e viga secundária. A gente deve utilizar esse comando posteriormente, eu mostro para vocês com maiores detalhes. Em seguida, pessoal, depois que a gente coloca a chapa de extremidade, definimos todos os parâmetros, podemos trabalhar com a definição dos parafusos. Então, a lógica dos parafusos é muito parecida com o que a gente tem em outros fumandos. A gente escolhe o tipo de aço que a gente quer trabalhar, o diâmetro que a gente quer trabalhar e podemos definir aqui os espaçamentos. Então, sempre fiquem atentos às cotas que a ideia estática mostra aqui para a gente, que são cotas bem orientativas, certo? De como é que está a disposição dos parafusos. Então, observem o seguinte, quando a ideia estática fala aqui de camadas superiores menos 50, menos 50, significa dizer que a primeira linha de parafuso vai estar a menos 50 em relação ao topo do perfil e a segunda linha de parafuso vai estar a menos 50 em relação à primeira linha. Observem que se a gente detalhar exatamente como a ideia estática nos apresentou, tem uma distância de 58 milímetros aqui no meio. Eu gosto muito, pessoal, de ajustar o gabarito de forma que ele fique todo igual. Então, nesse caso, o que é que eu faria? Eu admitiria a primeira camada a 54 milímetros da parte de cima e a camada inferior eu faria a mesma coisa, ó, menos 54. E aí, quando a gente observa agora o gabarito da ligação, o gabarito aqui central, todas as ligações estão com 50 milímetros de distância, certo? Algumas questões que são interessantes aqui no IDEA, que vale a pena explorar esses recursos posteriormente como recurso de modelagem. Observem que a gente imputou distâncias da camada superior e da camada inferior. Uma dúvida que muita gente tem é o seguinte, Alberto, se eu quisesse definir apenas um referencial, a parte de cima, por exemplo, como é que eu faria? Se a gente não quiser ter referencial na parte de baixo, eu posso deixar a célula em branco, certo? Então, observem, quando eu deixo em branco, nada aparece aqui no nosso
na nossa modelagem. E na parte de cima, agora eu posso fazer o seguinte. Primeira distância eu defini menos 54, essa distância que está destacada aqui da parte do topo do perfil até a primeira linha de parafusos. E para simplificar a distância das demais linhas, eu posso utilizar um recurso que é menos 50 vezes 3, ou seja, asterisco 3. Então, automaticamente, o IDEA estática entende que a gente vai estar aplicando um comando de menos 50, menos 50 e menos 50. Então, esse menos 50 asterisco 3, ele funciona da mesma forma do que se eu fizesse assim. Se eu escrevesse literalmente as 3 distâncias, tá? Então, uma simplificação muito boa é a gente aplicar aqui, ó, o sinal multiplicador. Ok? Aqui na parte horizontal, gabarito horizontal, seguimos a mesma lógica, ok? Só que aqui eu gosto muito mais aqui, nesse caso, de definir tanto a distância esquerda quanto a direita. Novamente, eu gosto de definir algum gabarito mais inteiro aqui, mais típico, né, com variações de 5 em 5 milímetros na região central. Então, o que consta como 86 aqui, eu certamente regularia para 80, ou 85, ou 90, algo que fosse mais atrativo. Nesse caso, eu vou deixar aqui uma distância de menos 80. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso regular a distância entre a lateral esquerda do perfil e a primeira linha de parafusos para 33. Vou fazer a mesma coisa, dar Ctrl C nessa caixinha de texto, fazer a mesma coisa para a direita, certo? Então, vejam que aqui agora, ó, a gente tem um gabarito na região central com 80 milímetros, certo? E, logicamente, isso vai variar de ligação para ligação, de projeto para projeto. Algumas questões também que são importantes. Geralmente, eu deixo habilitada, pessoal, a opção de plano de cisalhamento na rosca. Então, para evitar que eu tenha que ter controle se o plano de corte passa ou não pela rosca, muitas vezes eu deixo essa opção habilitada. E também detalho dessa forma, ok? De qualquer maneira, vamos imaginar que por alguma razão eu tenho uma ligação muito no limite e eu preciso tirar o plano de cisalhamento da rosca. A gente pode habilitar ou desabilitar essa opção. Então, automaticamente o IDEA estática vai interpretar essa informação. A gente só tem que tomar cuidado com a comunicação entre o que a gente definiu no modelo de cálculo e depois o que vai ser definido no modelo de detalhamento. Porque se eu faço aqui no IDEA estática de uma forma e esqueço de transmitir essa informação para a minha equipe de detalhamento, certamente isso tem um potencial perigoso de dar problema. E por fim, a manipulação da soldagem, então soldagem das mesas e soldagem da alma. Então vou colocar aqui soldagem com filete de 6 e 6, então automaticamente observem que o filete está sendo colocado, tá? Então é basicamente isso. Vejam que é um comando bastante simples, é um comando que a gente usa de maneira bastante recorrente e a gente deve depois falar em outros momentos sobre critérios de detalhamento associados aos comandos que o IDEA estática oferece. Tem muitas coisas que a gente pode falar aqui para vocês que são importantes de serem observadas. Claro que o foco dessa aula agora não é exatamente falar sobre isso, mostrar como é que o comando pode ser construído, pode ser alterado e parametrizado, mas é importante, a gente já buscou adiantar algumas questões aqui com vocês, ok? Então, agradeço pela atenção de vocês, pessoal. Grande abraço a todos e até a próxima.